Ser Duncan Alto e seu escudeiro Egg chegaram na HBO com a estreia da série O Cavaleiro dos Sete Reinos, episódio 1. E neste vídeo você vai conhecer as minhas impressões sobre este episódio. Olá, este é Mortal Cinema com Percy Imortal, que sou eu. E este primeiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos foi realmente bom, funcionando nos principais aspectos mais importantes para a estreia de uma temporada. Este vídeo aqui não vai ter spoilers, por isso eu não vou narrar os principais acontecimentos deste episódio, mas apresentar os destaques mais importantes deste episódio. Como por exemplo, um dos grandes destaques deste episódio foi a apresentação de Dunk. E aqui quando eu falo de apresentação, não estou falando da introdução do personagem, por sinal uma boa primeira cena. Estou falando como a série neste primeiro episódio desenvolve o personagem em diferentes momentos e aspectos. Desta forma, desde o início nós conseguimos captar toda a personalidade deste personagem. A série consegue nos demonstrar e assim cativar como este personagem é simples e humilde, como ele tem um bom coração. Além disso, ele desenvolve muito bem como Dunk é este cavaleiro, com um estilo completamente diferente dos demais cavaleiros ali. Como Dunk tem este distanciamento de estilo, de personalidade, de modo de agir e de pensar da maioria dos Sirs em Westeros. Sir Duncan, o Alto, é este personagem humilde que saiu de baixo e carrega, pelo menos neste primeiro episódio, toda esta humildade, mas também um distanciamento do que seria um cavaleiro do tipo mais comum. Aqueles nobres que cresceram nas grandes casas e foram treinados para isto desde sempre. Ou ainda, estes cavaleiros que trabalham para alguma casa nobre e por isso tem toda esta relação com o sistema de cavaleiros em Westeros. Assim nós conseguimos compreender não apenas a dinâmica de Duncan, mas também a de cavaleiros, no sentido mais comum e geral, e o cavaleiro errante, o que é Ser Duncan e também foi seu mestre anterior. E o episódio faz tudo isso enquanto desenvolve o personagem e outras características importantes que fazem Duncan este personagem tão cativante. Um segundo destaque que eu quero fazer aqui é em relação a Dunk e Egg. Pode até parecer contraditório o que eu irei falar, mas Egg apareceu bem pouco. Ainda assim, o episódio foi praticamente todo centrado em Dunk. Ainda assim, quando ele apareceu, quando tivemos estes momentos Dunk e Egg, nós já conseguimos captar toda esta excelente dinâmica entre os dois personagens. Em seus diálogos e interações, nós já conseguimos identificar como funciona a dinâmica entre os dois. Além disso, nestes praticamente 3 diálogos, nós podemos ver perfeitamente como funciona a personalidade de um e de outro, além de como já nasceu uma boa amizade e como um complementa muito bem o outro, de tal forma que já temos a primeira pista de como estes personagens vão se relacionar e crescer no decorrer da temporada. Além disso, também vale destacar o ótimo texto e como funciona bem as tiradas entre os personagens, as indagações e quase provocações de um e de outro, e como esta dinâmica funciona para os aproximar. Um outro personagem que a introdução foi muito bem feita foi Sir Lionel Baratheon. O primeiro destaque neste sentido é como eles souberam construir uma dinâmica para mostrar diferentes aspectos de sua personalidade. Nós temos aqui um lado mais festivo e fanfarrão, quase como o que vimos, por exemplo, em seu futuro descendente, o Rei Robert. Ao mesmo tempo, também nos revelou como Lionel Baratheon é este personagem extremamente observador e sagaz, pois ele vai reparar em Sir Duncan, o Alto, e também em muitos momentos o testar. Desta forma, o episódio consegue nos apresentar todas estas camadas de personalidade deste personagem. Ao mesmo tempo, eles desenvolvem a dinâmica entre Lionel Baratheon e Sir Duncan, mostrando como naquele momento, de uma maneira bem rápida e simples, eles vão começar a construir esta sua amizade. Funciona bem para mostrar diferentes aspectos entre os personagens.
Lionel sendo esse personagem quase despreocupado, mas que ainda carregava dentro de si uma certa sabedoria. Dunk este personagem sincero, mas que ao mesmo tempo estava bem preocupado com sua vida, enquanto Lionel Baratheon já tinha bem resolvida, talvez até demais do que ele gostaria. Nestes minutos, enquanto ele tinha estas conversas, estas interações com o Ser Duncan, nos é apresentado um personagem extremamente carismático e que tem tudo para brilhar ainda mais nos próximos episódios. Fora dos personagens, um outro destaque positivo deste primeiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos é como ele conseguiu estabelecer todo este clima que iremos ver na série. No decorrer das cenas, desde a primeira cena, nós já conseguimos captar como o clima de O Cavaleiro dos Sete Reinos vai ser totalmente diferente do que vimos em House of Dragon e Game of Thrones. Ela ainda vai ter toda a mesma vibe de Westeros, ainda assim, com uma personalidade própria. Ela vai ser bem leve e divertida, com um ótimo destaque para diálogos, inusitados, surpreendentes e leves. Mas ainda assim, vai ter todo este peso que nós temos acompanhados nas séries anteriores de Westeros. A questão da casa e da política existe ali. Com o tempo nós já podemos perceber que ela vai ter um enorme peso deste seu lado de histórias de cavaleiros. Como eu falei no vídeo Explorando Séries, O Cavaleiro dos Sete Reinos, link no card, esta série de todas de Westeros é aquela que tem mais este estilo de histórias de cavaleiros, até porque ela é uma história de cavaleiros. Isso nós podemos perceber bem neste episódio. Toda esta ambientação de um torneio em Westeros foi muito bem construída, nos apresentando diferentes aspectos e questões, desde as dinâmicas e responsabilidades de um torneio de cavaleiros, passando por toda a dinâmica dos acontecimentos durante esse torneio, mostrando que, mesmo que eles sejam cavaleiros, eles são bem humanos e adoram uma festa. Ao todo, este primeiro episódio funciona muito bem para nos entregar o que podemos esperar. Ele funciona nesta construção de personagens mais importantes, com destaque para Dunk. Ele funciona para nos entregar algumas das dinâmicas que iremos ver. Ele funciona para nos entregar algumas das dinâmicas que iremos ver na série. Ele funciona para nos entregar clima, tanto da série em si, quanto dos cenários que iremos encontrar. E principalmente instiga para que a gente queira continuar assistindo esta temporada. Mas e vocês? O que acharam deste primeiro episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos? Quais os pontos positivos e negativos deste episódio? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E também, se você chegou até aqui, então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. A sua participação é muito importante para este canal continuar crescendo e trazendo mais análises como esta. Muito obrigado e neste vídeo eu trago a análise da temporada de It, Bem-vindos a Derry, e o botão para você se inscrever neste canal. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.